Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, canal Esclarecer, como sempre, pedindo a colaboração, sua contribuição para o nosso canal, para nós avançarmos. 4 dias aqui sem produzir material, realmente ocupado com atividade na advocacia, que afinal de contas eu também sou advogado, advogado atuante mesmo. Então a gente tem muitas atividades na advocacia e, consequentemente, o nosso trabalho, principalmente de geopolítica, acaba às vezes emperrando. Mas pedindo a vocês para que vocês possam curtir, comentar de maneira respeitosa realmente, para sempre termos um debate propositivo, um debate que possa favorecer, acima de tudo, o desenvolvimento, o crescimento do nosso canal, ajeitando aqui as câmeras, um crescimento do nosso canal, porque afinal de contas o nosso principal objetivo, como é a própria denominação do canal, é esclarecer, principalmente história geral, geopolítica, enfim, deixando todos devidamente esclarecidos sobre o que anda acontecendo com o mundo, que por acaso milindra e coloca na baila toda a vida de toda a humanidade realmente, inclusive pela possibilidade real, constante de uma terceira grande guerra mundial, que com certeza será uma guerra com a utilização de armas nucleares. Pessoal, vamos lá. Algumas informações, evidentemente, no assunto que é o mais arriscado, é o mais melindroso hoje, no caso, na atualidade, que é exatamente a guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Ora, as velhas repercussões no Oriente Médio contra o Ocidente, os ânimos contra o Ocidente se acirram. Por exemplo, em Damasco, na Síria, a população enfurecida invadiu a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e colocaram realmente para correr todos os seus funcionários. Evidentemente que existem passagens que levam à segurança de funcionários de embaixada, mas acima de tudo para demonstrar a insatisfação do povo sírio, pois os Emirados Árabes Unidos, assim como a Arábia Saudita, assim como o Egito, assim como o Kuwait, assim como os países em si do Oriente Médio, que abrigam bases militares norte-americanas e que, por acaso, permitiram que os seus territórios, tanto o espaço aéreo como territórios mesmo terra firme, eles permitiram e permitem até hoje que os Estados Unidos e Israel, por acaso, ataquem o Irã. Então, os árabes muçulmanos no Oriente Médio, além dos iranianos, que não são árabes, são persas, mas são muçulmanos, portanto adotam o islamismo, desenvolve hoje bastante sentimento de hostilidade, ou seja, de absoluta rejeição, tanto aos seus irmãos árabes também da região, como pelos ocidentais, assim como ódio constante, evidentemente, contra Israel nessa região do Oriente Médio. Então a população em Damasco invadiu a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e praticamente a destruíram. Muito bem. Pessoal, antes de Donald Trump perpetrar, no caso, ataques contra o Irã, o próprio Pentágono, que é a cúpula, onde fica a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dos Estados Unidos, sempre fez a previsão, aconselhou, aliás, o Pentágono, aconselhou Donald Trump de que o mesmo não deveria atacar o Irã, pois não havia um planejamento a contento de atacar um país que praticamente possui 100 milhões de habitantes, sendo que mais de 95% são muçulmanos xiitas. Portanto, é bem mais difícil um solo 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 70 vezes maior do que Israel, 3 vezes maior do que a França. No Irã é do tamanho da Europa Ocidental praticamente toda, um país gigantesco, extremamente acidentado, protegido nas duas extremidades por duas grandes cordilheiras de montanhas, além de um país também com muitos desertos. Portanto, é um osso duro de roer, além de que o Irã, a guarda revolucionária iraniana, que possui em torno de 650 mil homens, essa guarda participa ativamente da economia, de tal maneira que é muito mais difícil comprar um oficial de alta patente das Forças Armadas do Irã, porque eles não precisam se vender, já que eles têm ampla participação
inclusive do comércio de gás e do comércio de petróleo. Além do mais, um país islâmico xiita, portanto, muito mais difícil de dominar, até por uma questão ideológica e religiosa. Portanto, o Pentágono advertiu Donald Trump de que isso aí não era uma guerra dos Estados Unidos, mas somente 23% em média dos Estados Unidos concordam com essa guerra, e o Pentágono, com seus generais altamente experientes na arte da guerra, disseram que os Estados Unidos não teriam que se enveredar por essa empreitada extremamente arriscada. De tal maneira que, apesar do falastrão, do bufão do Donald Trump, que é uma das maneiras também dele querer esconder, empurrando com a barriga, portanto, as acusações de abuso sexual perpetradas por ele no grupo do Jeffrey Epstein, além do interesse, evidentemente, do petróleo, mas também uma grande cortina de fumaça o tempo todo, manter o mundo atento às loucuras que ele fala, que são apenas mentiras, são um grande falastrão, mas também essas guerras e imposição de hostilidades em relação a todos os países. Um cidadão que absolutamente já jogou na lata de lixo absolutamente tudo aquilo que significa a boa linguagem diplomática e rasgou de maneira absoluta também aquilo que a gente chama de direito internacional. Um homem que desrespeita, que humilha a ONU e que deixa o mundo hoje à beira de uma terceira grande guerra mundial, ao lado de um grande falastrão que o domina, que é a mente pensante, que é exatamente o genocida Benjamin Netanyahu, assim como o seu chefe de segurança nacional interna, que é o Ben-Gvir, o Itamar Ben-Gvir também, que é outro louco, portanto, que influencia o Benjamin Netanyahu, que por sua vez controla mentalmente o Donald Trump. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, poucos dias antes do ataque, o filho de Donald Trump investiu mais de 50 milhões de euros, repetindo, o filho de Donald Trump, 3, 4 dias antes do ataque ao Irã, ele investiu, o Barão Trump, ele investiu mais de 50 milhões de euros exatamente em ações de empresas petrolíferas, então ganhando uma fortuna. Então tudo que Donald Trump faz, com toda a sua equipe, o Marco Rubio, etc. da vida, tudo eles estão pensando em interesses econômicos, em matar pessoas, em derramar sangue, por interesses financeiros, dentro dessa temática, e além do mais, evidentemente, vou repetir, para ser também com uma grande cortina de fumaça dos abusos perpetrados contra crianças e adolescentes por Donald Trump. Além de que, a gente nunca deve esquecer, que o principal também objetivo de Donald Trump é exatamente fazer sucumbir, inclusive ele disse isso já várias vezes, que ele iria destruir os BRICS, especialmente a China, que hoje ameaça a supremacia, a hegemonia militar e econômica norte-americana. Impossível. Ele não vai conseguir conter a China, e a China não vive de guerras. A China, desde a famosa Rota da Seda, a China, que é uma cultura que ultrapassa 5 mil anos, é um país que verdadeiramente sabe trabalhar com atividade comercial, e tudo que significa estratégia militar e econômica eles fazem em absoluta discrição e absoluto sigilo. Portanto, essa é a situação hoje de animosidade que deixa o mundo sob os auspícios de uma linguagem e brutalidade de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Mas vamos lá. Exatamente, os generais experientes do Pentágono, todos eles, sem exceção, até agora foram 5 generais importantes, dos quais 2 generais, do generalato tem 2 mulheres, que todos eles foram demitidos. Inclusive o Peter Hegseth, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, por último, ele fez com que o general-chefe do Comando Maior do Exército Norte-Americano, o general Rand George, acabasse sendo demitido por Donald Trump, exatamente pelas permanentes críticas dos experientes generais do Pentágono em relação a uma guerra que Donald Trump entrou achando que seria um mero passeio e agora não consegue sair desta guerra.
tentando impor 15 pontos contra o Irã não aceitou, entre os quais zerar de forma absoluta o programa nuclear iraniano, tentando se apossar dos aproximadamente 450 quilos de urânio enriquecido a pelo menos hoje 70%, além de querer também acabar com o programa iraniano, principalmente de mísseis de longo alcance, no caso os mísseis balísticos. O Irã jamais vai abrir mão dos seus mísseis balísticos. O Irã, que segundo fontes seguras como Al Jazeera, tinha aproximadamente 80 mil mísseis balísticos, mísseis que hoje podem alcançar até 4 mil quilômetros e até 15 vezes a velocidade do som, portanto até 18 mil quilômetros por hora, como é o caso do Fatah 2. A palavra Fatah significa ressurgimento. Mas muito bem, tá um verdadeiro samba do crioulo doido, pessoal. Todo mundo de alta patente das Forças Armadas do Pentágono que por acaso decide de maneira racional fazer alguma crítica a Donald Trump sobre essa postura imperialista militarista que ele hoje desenvolve no mundo, acaba sendo demitido. Estou falando de demissões, inclusive de generais de 4 estrelas, que são generais de exército. Pessoal, os Estados Unidos também estão sofrendo muitos reveses, inclusive na sua força aérea. Até agora, o Irã já conseguiu destruir, por exemplo, 3 aviões de abastecimento no ar, ou seja, 3 é o chamado KC-135. Há 15 dias foram 2 destruídos que os Estados Unidos negaram que tivesse sido ataque do Irã, e agora, portanto, hoje, o outro K-135 de abastecimento foi destruído pelos iranianos próximo a Tel Aviv. Antes, o Irã abateu um F-35, que é um avião que custa 500 milhões de dólares. É a aeronave mais moderna do mundo, que os Estados Unidos dizem que é um avião invisível, mas pelo jeito, hoje o Irã consegue abater os F-35, que é o mais moderno, chamado avião invisível dos Estados Unidos, já se tornou bastante visível. Aliás, no dia 15 de março, um engenheiro chinês, especialista em tecnologia aérea e espacial, ele é um canal chamado Velho Hur, ele divulgou um aplicativo, um sistema capaz de abater, capaz de derrubar os aviões F-35 dos Estados Unidos. O certo é que 3 dias depois que ele fez a divulgação desse aplicativo de como atingir os F-35 dos Estados Unidos, o Irã divulgou o abate do primeiro F-35. O Exército Revolucionário Iraniano, portanto, suas bases de lançamento, que Donald Trump, mentiroso, disse que já destruiu todas, pelo menos a metade ainda se encontram intactas as bases. Diga-se de passagem, muitas delas, a maioria esmagadora, protegidas pelas estruturas das montanhas e alçapões que saem de repente debaixo das areias do deserto, portanto impossível dos satélites israelenses e norte-americanos detectarem. Quando percebe, já são os mísseis sendo disparados. Só para vocês terem uma ideia, o míssil Fatah 2, ele percorre 1.600 quilômetros, por exemplo, de Teherã, capital do Irã, a Tel Aviv, em Israel, em média, são de 1.600 a 1.700 quilômetros de distância. Repito, de 1.600 a 1.700 quilômetros de distância. O Fatah 2 percorre essa distância em apenas 4 minutos e 20 segundos. O sistema de defesa hoje de Israel praticamente está sem os mísseis de interceptação do sistema do Domo de Ferro. Hoje o que tem praticamente a defesa de Israel é o estilingue de Davi, onde cada disparo em média custa 20 milhões de dólares. E um detalhe, qual é o prazo de resposta depois que os mísseis são detectados? De 6 minutos. Portanto, não consegue interceptar e destruir os Fatah 2 quando eles realmente são lançados contra Israel, que leva exatamente 4 minutos e 20 segundos.
Ou seja, o sistema de defesa de Israel, no momento que ele detecta, ele calcula a rota e sabe exatamente como é, faz os cálculos para saber aonde o míssil vai cair. Esse prazo todo entre detectar o ataque e atingir o míssil de ataque leva 6 minutos, sendo que o Fatah 2 leva apenas 4 minutos e 20 segundos. Portanto, o Fatah 2 é um míssil imparável. E um detalhe, hoje os mísseis que são lançados contra Israel, eles possuem mais de 1 tonelada de explosivos, portanto, com poder de destruição fenomenal, onde tem bairros inteiros de Tel Aviv absolutamente destruídos, que infelizmente o Fantástico, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional apenas mentem, porque não mostram, já que a Globo é bastante financiada pelos mega empresários judeus no Brasil, Itaú, Safra, Bradesco, a Vale, essas mega empresas que pertencem ao capital judaico, judaico-israelense, muitos deles sionistas, simplesmente eles bancam boa parte da mídia, da grande mídia do Brasil, de tal maneira que eles não mostram a realidade, inclusive sobre os militares mortos de Israel, os militares mortos norte-americanos. Eles mentem muito, não mostram imagens reais dos ataques perpetrados pelo Irã contra o território, assim como eles não mostram as bases americanas destruídas no Oriente Médio, que praticamente todas elas foram atacadas e evacuadas. Ou seja, os militares norte-americanos estão escondidos em hotéis do Oriente Médio, pois as suas bases militares viraram alvos fáceis, assim como os porta-aviões, né? O Abraham Lincoln, o Gerald Ford, que tocaram em retirada, inclusive o Abraham Lincoln, que é o maior, o Gerald Ford, que é o maior do mundo, eles criaram uma falsa desculpa de que houve incêndio na cozinha, que feriu mais de 100 militares norte-americanos, e ele foi para reparo. Um grande incêndio, de repente, no mais moderno e maior porta-aviões do mundo, que é o Gerald Ford. Então, são alvos fáceis, portanto, os porta-aviões hoje no mundo, rapidamente, logo, logo, eles irão virar peças de museu. Porque a guerra perpetrada, a reação perpetrada pelo Irã, ela tem um custo muito menor e praticamente imparável com os seus drones, que custam no máximo entre 20 e 30 mil dólares, enquanto os disparos de interceptação dos Estados Unidos e Israel custam milhões e milhões de dólares. Como eu já disse, tem míssil de interceptação que custa até 20 milhões de dólares. Mas muito bem. Então, esses 2 dias agora foram de muitas baixas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Destruíram, repito, um F-35, destruíram um F-15E, atacaram, atingiram 2 helicópteros Black Hawk que foram resgatar pilotos em território iraniano, inclusive tem um desaparecido, né? Os Estados Unidos estão desesperados tentando encontrar um piloto que não foi encontrado, e as autoridades iranianas já ofereceram pelo menos 60 mil dólares, além de condecoração, além de aumento de patente para qualquer um que encontre esse piloto norte-americano para torná-lo refém, para capturá-lo. Mas muito bem. Também destruíram o F-16 na Arábia Saudita, destruíram 2 aviões de abastecimento, KC-135 também. E semana passada, pessoal, o Irã destruiu um avião espião norte-americano, que ele custa simplesmente 270 milhões de dólares. É o avião que de dentro dele tem todo o controle de satélite dos ataques das Forças Armadas, que direcionam, que controlam, que organizam todos os ataques israelenses e norte-americanos. E um detalhe, há muitos anos esse avião ele não é fabricado. Então, os Estados Unidos, esses 2 dias, sofreram pesadas baixas exatamente desses aviões. O H-60 Black Hawk, 2 foram atingidos. O A-10 Thunderbolt, também um avião que desde a guerra do Golfo, salvo engano, nenhum era destruído. O Thunderbolt, um avião extremamente moderno,
O F-16, como eu já disse, na Arábia Saudita, e 2 avião de abastecimento KC-135. Muito bem, pessoal. Qual é o maior perigo hoje que Donald Trump está ensaiando? Desembarcaram na sexta-feira passada, aliás, foi sexta-feira passada? Nessa semana ainda, salvo engano, segunda-feira passada, desembarcaram no Oriente Médio 8 mil militares norte-americanos, entre paraquedistas e marines, ou seja, da Marinha dos Estados Unidos. Qual é a principal suspeita? Que eles irão invadir a ilha iraniana de Karj. Pessoal, a ilha de Karj, na costa do Irã, ela fica apenas a 25 quilômetros da costa do Irã. 25 quilômetros é muito pouco espaço. Questão de segundos, os drones e mísseis iranianos têm capacidade para varrer essa ilha do mapa. É da ilha de Karj, que pertence ao Irã, que são escoados 90% de todo o petróleo do Irã. Então a maior suspeita é de que os Estados Unidos irão invadir a ilha de Karj. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Arashi, assim como o chefe maior do Exército Revolucionário Iraniano, disseram que virarão esses militares comida para tubarão. A ilha protegida é muito minado o território. Então, se esses militares norte-americanos entrarem e o Pentágono já advertiu que não deve invadir, que não deve entrar, generais que inclusive foram demitidos por fazer essa advertência, isso vai ser uma verdadeira carnificina de militares norte-americanos, apesar de serem de forças de assalto, forças especiais. Só que a logística não tem nada até agora. O Irã tem 650 mil homens da Guarda Revolucionária Iraniana, que é a guarda de elite, altamente bem treinados. O Irã tem 250 mil reservistas e perto de 300 mil de forças paramilitares. Além do mais de 1 milhão de jovens iranianos se apresentaram voluntariamente para lutar. Então o Irã hoje tem capacidade para movimentar bem mais de 2 milhões de homens. E eles estão com apenas 8 mil militares de elite dos Estados Unidos que querem invadir a ilha de Karj, que tem em média 22 quilômetros quadrados, portanto é uma ilha muito pequena, e fica apenas a 25 quilômetros da costa do Irã. Em pouquíssimos segundos, os drones iranianos e os mísseis de cruzeiro, que até agora praticamente não foram utilizados, portanto estão intactos, o arsenal de mísseis de cruzeiro, que percorre uma distância bem menor do que os mísseis balísticos, em média até 1.000 quilômetros, eles em poucos segundos eles atingem a ilha de Karj. E ninguém tem dúvida que, apesar de que os Estados Unidos estão querendo asfixiar nessas 2, 3 semanas agora que os Estados Unidos dizem que irão fazer com que o Irã volte para a época do período da pedra, de onde diz que o Irã nunca deveria ter saído, e o Irã respondeu que naquela época não tinha exploração de petróleo. Ninguém tem dúvida de que o Irã vai reagir e ninguém tem dúvida de que o Irã pode destruir, inclusive, tudo que tem nessa ilha de petróleo, prejudicando duramente a sua economia, mas realmente levando à morte todos esses militares que, por acaso, se aventurarem na invasão dessa ilha. Pessoal, pode anotar. Esses militares não irão escapar se eles invadirem a ilha de Karj. A ilha é muito pequena, fica muito próximo da costa, não vai ter logística, porque navio de guerra que encostar ali vai ser facilmente afundado, e não por mísseis, mas por drones Shahed, por exemplo. Os drones Shahed
irão destruir esses navios. E Donald Trump não é louco colocar tão perto um porta-aviões ali. Se os destroyers, suas fragatas, seus navios de guerra que por acaso se deslocarem para aquela região que é tão estreita, serão com certeza afundados. Inclusive, os Houthis estão já agindo, atacando, inclusive no Mar Vermelho, ameaçam até mesmo impedir toda a navegação do Mar Vermelho. Sem deixar de ressaltar que os próprios chechenos, lá que são aliados, é um exército mercenário de chechenos, do Ramzan Kadyrov, que é um aliado, é um mercenário aliado de Vladimir Putin, com um exército de mais de 200 mil combatentes. Os chechenos também estão prontos para entrarem na guerra em defesa dos iranianos. Israel destruiu as pontes do sul do Líbano. Objetivo, se apropriar do sul do Líbano. Permanentemente, Benjamin Netanyahu disse que vai criar grande Israel. Significa o quê? Dominar a Cisjordânia, ocupado pela autoridade palestina, dominar a faixa de Gaza, que eles destruíram, matando em torno de 120 mil pessoas, das quais mais de 50 mil crianças. Já dominam boa parte da Palestina, onde Israel foi criado em 1948 no território do povo palestino árabe. A terra não é dos israelenses, a terra não é dos judeus, a terra é do povo palestino, sim. A terra de origem, absurdamente, ignorantemente, o boçal do Netanyahu essa semana disse que o Irã é terra dos seus antepassados. Mentiroso, tão mentiroso como Trump, tão mentiroso como Bolsonaro, tão mentiroso como Nicolas, como Flávio Bolsonaro. Essa raça sempre vive dentro dessa bolha de mentiras. Esses caras, as caras não tremem, de tanta só falam bobagem. A terra originária dos antepassados dos israelenses é o Iraque, que é a antiga Mesopotâmia. Tanto prova que a maioria esmagadora é de origem hebraica, e hebreu significa o que veio do outro lado é a antiga Mesopotâmia, região que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Então agora, por exemplo, Cisjordânia estão destruindo as casas palestinas, Gaza destruíram tudo, roubaram Gaza, estão roubando Gaza, ele e Trump, roubando a Cisjordânia, querem roubar o sul da Síria e agora estão roubando, buscando roubar o sul do Líbano. De 600 a 700 mil libaneses se deslocaram do sul em direção ao norte. E simplesmente Benjamin Netanyahu destruiu as pontes do sul do Líbano, primeiro para evitar que chegue ajuda humanitária, segundo para evitar que os libaneses voltem depois da guerra. Porque eles querem ficar com o sul do Líbano. Sul da Síria, querem dominar o Irã, querem dominar todo o Oriente Médio. Israel busca a supremacia, a soberania sobre todo o Oriente Médio. É como eu sempre digo, se Benjamin Netanyahu e Donald Trump não forem impedidos já, contidos já, esses caras têm que ser contidos, Netanyahu e Donald Trump, eles irão colocar o mundo à beira de uma destruição. Inclusive, se Donald Trump sair da guerra contra o Irã, Netanyahu não vai conseguir segurar essa guerra sozinho. Porque todo mundo dos seus inimigos vão partir para cima deles. Exemplo, os Houthis no Iêmen. Exemplo, Hezbollah do sul do Líbano. Exemplo, Hamas na faixa de Gaza. Exemplo, o Estado Islâmico da Síria. Exemplo, o próprio Irã. Exemplo, todos os muçulmanos xiitas do Oriente Médio aliados ao Irã irão atacar Israel. E eu não tenho dúvida nenhuma que Israel vai usar arma nuclear. Se Israel jogar uma arma nuclear sobre o Irã, a China e a Rússia irão entrar e irão varrer. Israel vai deixar de existir. Mas Israel, Benjamin Netanyahu, tem coragem sim de jogar uma bomba atômica em Teherã, que possui em média 10 milhões de habitantes.
E o Japão, gente, país do G7, aliado tradicional dos Estados Unidos, pagando em yuan, moeda chinesa, porque afinal de contas o Japão, 95% do petróleo consumido no Japão sai do Oriente Médio. E o Irã diz que o Estreito de Hormuz não está fechado para os BRICS, que o Estreito de Hormuz não está fechado para aqueles que o respeitam, mas fechado apenas para os Estados Unidos, para Israel e os seus aliados. Donald Trump, o machão, foi acreditar em Benjamin Netanyahu, que mentiu para ele, com certeza, dizendo que, diante das manifestações existentes no Irã, que dividiu a sociedade iraniana, eles iriam atacar o Irã e o país dividido rapidamente, com apoio dos Estados Unidos e Israel, os grupos rivais iriam derrubar o governo do Irã, quebrar a cara. O povo iraniano hoje está unido, porque é um ataque imperialista. Desculpa, resumindo, Netanyahu mentiu para Trump e Trump está enrolado até o olho sem conseguir sair da guerra. Donald Trump, machão, que disse o tempo todo que venceu o Irã de todas as formas, aí está. E depois ele recorreu, pediu ajuda para os países da OTAN, os países, por exemplo, europeus. Ninguém teve coragem de ajudar Trump a reabrir o Estreito de Hormuz. A França chegou a mandar alguns navios. O Macron, quando ele olhou o Estreito de Hormuz, tão estreitinho, em média, em média de 33, 34 quilômetros de largura, ele olhou e disse, não dá para fazer, porque é impossível passar qualquer navio ali que não seja afundado. Impossível, não tem como passar. Se a maior frota de navios, se a maior esquadra, se a maior marinha do mundo, que é dos Estados Unidos, não conseguiu, onde é que cada país mandando 2, 3 navios vão conseguir reabrir o Estreito de Hormuz? Não adianta. O Estreito de Hormuz só vai ser reaberto quando o Irã quiser. Essa é a grande verdade. Um dos maiores temores, além das minas colocadas no Estreito de Hormuz, que só os iranianos sabem onde estão, mas tem os famosos mini submarinos do Irã, praticamente impossíveis de serem detectados, submarinos bem pequenos mesmo, da classe Gadir, que carregam em média pelo menos 6 torpedos, e que é um submarino muito pequeno, feito por um material que é praticamente quase que impossível de ser detectado. Além das suas lanchas extremamente velozes, que existem às centenas ainda, não foram destruídas pelos Estados Unidos, capazes de destruírem navios, principalmente petroleiros, que por acaso tentarem passar pelo Estreito de Hormuz. E quando foi hoje, gente, Donald Trump, mais uma das suas peripécias, anunciou 240% sobre os produtos da China. 240% de taxa sobre os produtos da China. E a China vai fazer o quê? Vai retaliar. Quem é que vai se prejudicar em curto espaço de tempo? Evidentemente que os Estados Unidos, porque isso vai gerar em curto espaço de tempo, vai aumentar ainda mais a inflação nos Estados Unidos. A China não tem medo dos Estados Unidos. Inclusive já pediu reunião urgente do Conselho de Segurança exatamente para denunciar a intimidação de Donald Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos, o que vocês acham? O Parlamento norte-americano, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos e o Parlamento norte-americano. Por que eles não colocam em pauta as denúncias de abusos sexuais de Donald Trump? Se fosse no Brasil uma única denúncia de abuso sexual de Lula cairia em no máximo uma semana. Como é que a Suprema Corte, os Estados Unidos, que é um país tão elogiado na questão jurídica, a Suprema Corte dos Estados Unidos e o Parlamento norte-americano, o que você acha? Comente aqui, por favor. Eles são ou não são coniventes
com esses abusos denunciados nos documentos de Jeffrey Epstein? Comentem, por favor, pessoal. O que vocês acham? A Suprema Corte, a maior corte do Judiciário dos Estados Unidos, não faz nada. Não determina uma única apuração. E o parlamento norte-americano, do mesmo jeito que a maioria, tanto da Câmara como do Senado, a maioria do partido de Trump, exatamente do Partido Republicano. Os Estados Unidos também estão destruindo as pontes do Irã. Pessoal, destruição de ponte é crime de guerra, como Israel fez no Líbano e os Estados Unidos estão fazendo no Irã. E agora os Estados Unidos estão dizendo que vão atacar as usinas de energia do Irã, inclusive a energia que é utilizada para a dessalinização da água do mar. Porque a boa parte do Oriente Médio, inclusive Israel e Irã, a população, o povo sobrevive bebendo água do mar que foi dessalinizada. Eu não duvido muito, pessoal, que o Irã ataque bases de energia, também do Oriente Médio, inclusive de Israel. Se acontecer isso no Irã, eu não tenho mínima dúvida que o Irã vai atacar também essas estruturas de usinas de energia, de dessalinização de água, inclusive de Israel, matando o judeu no máximo em 10 dias por falta de água potável. Além do mais, o Irã diz que vai atacar pelo menos 18 empresas norte-americanas no Oriente Médio, das quais Google, Microsoft, a Tesla e a Boeing no Oriente Médio, exatamente para prejudicar os maiores empresários norte-americanos que, por acaso, são aliados de Donald Trump. Então, pessoal, é isso. Comentem, compartilhem o nosso material, curtam, nos ajude a fazer o nosso canal crescer. Muito obrigado a todos. Professor Samarques, canal Esclarecer.